Platão. Fédon. Parte 2. Em verdade, Equécrates, por mais que antes eu tivesse admirado Sócrates, nunca me senti tão arrebatado naquele instante. Não é de espantar que um homem do seu estofo pudesse sair-se bem em semelhante conjuntura. Mas o que nele, primeiro de tudo, me admirou ao extremo foi a maneira delicada, cordial e deferente com que acolheu as objeções dos moços. Depois, a sagacidade com que observou o efeito de suas palavras sobre nós e, por último, como soube curar-nos, de fugitivos e derrotados, fez-nos voltar e concitou-nos a segui-lo, para considerarmos junto o argumento. Equécrates. De que modo? Fédon. Vou te dizer como foi. Aconteceu que eu me achava, justamente à sua direita, num banquinho ao pé do catre, ficando ele num plano muito mais alto. Afagando-me a cabeça e abarcando com a mão os cabelos que me cobriam a nuca, pois sempre que se lhe oferecia ocasião graceja a respeito de minha cabeleira me disse, de certo é amanhã, Fédon, que vais por abaixo esta bela cabeleira? Penso que sim, Sócrates. Respondi. Não, se me aceitares um conselho. Que devo, então, fazer? Perguntei. Hoje mesmo, disse, cortarei a minha. Como farás com a tua, se nosso argumento vier a morrer e nos revelarmos incapazes de lhe dar lume e vida? De minha parte, se eu estivesse em teu lugar e o argumento me escorregasse por entre os dedos, faria um juramento feição dos argivos, de não deixar crescer os cabelos enquanto não vencesse em luta franca a proposição de Símias e Cibete. Mas, como se costuma dizer, objetei-lhe, contra dois nem Hércules aguenta. Então, chama-me em teu auxílio, enquanto é dia, serei o teu Iolau. Bem, chamarei, lhe respondi, porém não na qualidade de Heracles. Iolau é que vai chamar Heracles em seu auxílio. Tanto faz, me disse. Inicialmente, precatemo-nos contra certo perigo. Qual será? Perguntei. Para não ficarmos misólogos, disse, como outros ficam misantropos. O que de pior pode acontecer a qualquer pessoa é tornar-se inimigo da palavra. A misologia e a misantropia têm a mesma origem. O ódio aos homens nasce do excesso de confiança sem razão de ser, quando consideramos alguém fiel, sincero e verdadeiro, e logo depois descobrimos que se trata de pessoa corrupta e desleal, e depois outra mais nas mesmas condições. Vindo isso a repetir-se várias vezes com o mesmo paciente, principalmente se tratar de amigos íntimos e companheiros de alto crédito, depois de decepções seguidas, acaba essa pessoa por odiar os homens e acreditar que ninguém é sincero. Nunca observaste que é assim mesmo que as coisas se passam? Sem dúvida. Respondeu. E não é isso vergonhoso? Continuou. Pois é claro que esse indivíduo procura o convívio com seus semelhantes sem conhecer devidamente a natureza humana, pois se dispusesse de alguma experiência nas suas relações com eles, teria compreendido como é realmente o mundo, isto é, que são poucos os indivíduos inteiramente bons ou maus de todo, e que a maioria constitui o meio termo. Como assim? Perguntou. É o mesmo que acontece, prosseguiu, com as pessoas excessivamente baixas ou excessivamente altas. Julgas que pode haver nada mais raro do que encontrarmos um homem muito grande ou muito pequeno, ou um cão, ou seja o que for. O mesmo se diga do veloz e do lento, do feio e do belo, do branco e do preto. Ou não percebeste que em tudo isso os extremos são raros e pouco numerosos? E os da mediania, extremamente frequentes e em grande número? Perfeitamente. Respondi. E não te parece, continuou, que se organizasse um concurso de maldade, os primeiros se apresentariam em número muito reduzido? É muito provável. Respondi. Sim, muito provável. Continuou. Porém não é sob esses aspectos que os argumentos se parecem com os homens. Neste passo não fiz senão seguir tua orientação. A semelhança consiste no seguinte: quando se admite a exatidão de um argumento, sem ser-se versado na arte da dialética, pode acontecer que logo depois ele nos pareça falso, às vezes com fundamento, outras vezes sem nenhum, e depois mais outro e mais outra da mesma natureza. Como sabes, é o que se verifica com os disputadores de razões contraditórias, que acabam por considerar-se os maiores sábios, por serem os únicos a reconhecer que nada há de são e firme, nem nas coisas, nem no raciocínio, encontrando-se tudo, em verdade, em permanente agitação, tal como se dá com as águas do Euripo, sem permanecer nada, um só instante, no mesmo estado. É muito certo o que dizes, observei. E se, de fato, existe raciocínio verdadeiro e estável, capaz de ser compreendido, não seria de lastimar, Fédon,
No caso de ouvir alguém esses argumentos que ora parecem verdadeiros ora falsos, em vez de inculpar-se ou a sua própria incapacidade, acabasse por irritar-se e comprazer-se em tirar de si a culpa para lançar no raciocínio, e passar, daí por diante, o resto da vida a odiá-lo e a depreciá-lo, com o que só alcançaria privar-se da verdade e do conhecimento das coisas? Por Zeus, lhe disse, seria, de fato, grande lástima. Assim, continuou, de início precisamos acautelar-nos contra semelhante perigo. Não permitamos o ingresso em nossa alma da ideia de que não há nada ação em nosso raciocínio. Digamos, isso sim, que nós é que ainda não estamos suficientemente sãos, mas que devemos esforçar-nos para alcançar esse desiderato, tu e os demais, por causa da vida que ainda tendes pela frente. Eu, por motivo, justamente, da morte. Receio muito que, neste momento em que a morte é tudo, não me haja como filósofo ou amigo da sabedoria, como se dá com os indivíduos muito ignorantes. Estes tais, quando debatem algum tema, não se preocupam absolutamente de saber como são, de fato, as coisas a respeito de que tanto discutem, senão em deixar convencidos os circunstantes de suas próprias asserções. Nisso põem todo o empenho. Eu, também, num ponto apenas, agora, me diferencio deles. Não me esforço por demonstrar aos presentes a verdade do que afirmo, a não ser como acessório, mas por convencer-me, tanto quanto possível, a mim mesmo. Meu cálculo, companheiro, é o seguinte: observa quanto argumento é interesseiro. Se for verdade o que eu disse, só haverá vantagem em fortalecermos essa convicção. Porém, se nada mais houver depois da morte, pelo menos não importunarei os presentes com minhas lamentações no pouquinho de tempo que ainda me resta para viver. Aliás, esse estado de coisas não vai durar muito, o que seria mal, acabará dentro de pouco. Preparado desse modo, Símias e Sebete, continuou, é que aceitou a discussão. Quanto a vós outros, se me aceitardes um conselho, concedei pouca atenção a Sócrates, porém muito mais à verdade. Se vos parecer que a verdade no que eu digo, concordai comigo. Caso contrário, resisti quanto puderdes, acautelando-vos para que no meu entusiasmo não venha enganar-vos e a mim próprio me retire como as abelhas, deixando em todos vós o aguilhão. Porém prossigamos. Continuou. Inicialmente, lembrai-me do que dissestes. Se vos parecer que não me recordo muito bem de tudo, ou muito me engano, Símias, ou tens dúvidas de receio de que a alma, apesar de mais bela e divina do que o corpo, pereça antes deste, por ser uma espécie de harmonia. Sebete terá admitido que a alma é mais durável do que o corpo, mas que ninguém pode saber se depois de gastar sucessivamente muitos corpos, não acabará também por desaparecer, quando abandonar o último corpo, vindo a ser isso, precisamente, a morte, a destruição da alma, visto não parar nunca o corpo de morrer. Não é isso mesmo, Símias e Sebete, o que precisamos examinar? Ambos confirmaram a pergunta. E os argumentos anteriores? Prosseguiu, aceitai-os por junto, ou admitis alguns e rejeitai outros? Alguns, sim, responderam, outros não. E que dizeis? Então, continuou, daquilo do começo de que aprender é recordar, e que se for assim, a nossa alma terá de existir em alguma parte, antes de vir a ficar presa ao corpo? Quanto a mim, falou Sebete, convenceste-me à maravilha com tua exposição. Não havendo outro argumento que até agora me tivesse despertado maior entusiasmo. Comigo, falou Símias, dá-se a mesma coisa, sendo difícil de conceber que eu venha mudar de opinião. Então, falou Sócrates, no entanto, forasteiro de Tebas, é o que terás de fazer, se continuares a dizer que a harmonia é algo composto, e a alma, uma espécie de harmonia resultante da tensão dos elementos constitutivos do corpo. Pois de certo não te permitirás afirmar que a harmonia, sendo um composto, é anterior aos elementos de que é formada. Ou afirmarás isso mesmo? De forma alguma, Sócrates, respondeu. E não percebes, continuou, que é justamente o que se dá quando declaras que a alma existia antes de ingressar no corpo do homem e de lhe assumir a forma, porém é composta de elementos que até então não existiam? A harmonia não é o que afirmas em tua comparação. Ao contrário, primeiro existem a lira, as cordas e os sons, sem nenhuma harmonia. Esta é a última a formar-se, como é também a que desaparece mais cedo. De que modo porás em consonância esta asserção com o que disseste antes? Não há jeito, respondeu Símias. No entanto, prosseguiu, se é preciso haver consonância, é quando se trata de harmonia. Sem dúvida, observou Símias. Tuas proposições são desarmônicas, disse. Por conseguinte, qual delas escolhes?
Há de que aprender é recordar ou há de que a alma é harmonia? Sobre todos os pontos, Sócrates, eu prefiro a primeira, porque a outra foi aceita sem demonstração, por parecer-me verossímil e algum tanto conveniente, razão de admiti-la a maioria dos homens. No entanto, estou certo de que as demonstrações nessas comparações não passam de impostura, capazes de iludir-nos se não tomarmos as devidas precauções, em geometria como em tudo mais. Mas o argumento relativo ao conhecimento e à reminiscência se baseia num princípio digno de aceitação, pois foi asseverado que nossa alma existe antes mesmo de ingressar no corpo, como exige tua relação com a essência daquilo que denominamos o que é. Ora, essa proposição, conforme estou convencido, foi por mim adotada com argumentos muito sólidos. Daí, ver-me forçado, ao que parece, a não permitir que nem eu, nem ninguém afirme que a alma é harmonia. E o seguinte, Símias, perguntou, como te parece? És de opinião que a harmonia, ou qualquer outro composto, poderá proceder de maneira diferente da dos elementos se que é feito? De forma alguma. Como também não poderá, segundo penso, fazer ou sofrer o que quer que seja que não façam ou sofram aqueles elementos. Concordou. É que não compete à harmonia conduzir os elementos que a compõem, porém segui-los. Declarou-se também de acordo. Logo, de nenhum jeito a harmonia poderá mover-se ou soar, ou fazer seja o que for em contrário dos elementos. Não compreendo, disse. Pois não é certo que se ela estiver mais harmonizada ou em grau maior, admitirmos que seja possível semelhante hipótese, tanto mais harmonizada será em maior grau, e se estiver menos em grau menor, será menos harmonizada em grau menor? Perfeitamente. E da alma, justificar-se-á dizer a mesma coisa, que revela diferença, embora mínima, em ser mais alma em grau maior do que outra, ou menos alma em grau menor, nisso, justamente, de ser alma? Nunca dos nuncas. Respondeu. Passemos adiante, continuou, por Zeus. De uma alma não dizemos que é dotada de razão e de virtude, e que é boa, e de outra, pelo contrário, que é destruída de senso, viciosa e má? E não estão certos os que afirmam semelhante proposição? Certíssimo. Respondeu. Sendo assim, os que admitem que a alma é harmonia, como explicarão a existência dessas qualidades na alma, a saber, a virtude e o vício? Dirão, porventura, que se trata de uma harmonia ou desarmonia de outra espécie, que uma delas, a boa, foi harmonizada e que, por ser harmonia, possui em si mesma essa modalidade de harmonia, enquanto a outra, por não estar harmonizada, carece absolutamente de harmonia. Não sei o que responda, falou Símias, porém quero crer que o adepto dessa doutrina se expressaria mais ou menos nesses termos. No entanto, num ponto já ficamos de acordo, continuou, que nenhuma alma é mais alma ou menos alma do que outra, o que equivale a aceitar que nenhuma harmonia poderá ser mais harmonia ou maior, ou inverso, do que outra, não é verdade? Perfeitamente. Ora, se a harmonia não admite graus, não se concebe, também, que possa ficar mais ou menos harmonizada. Não é isso mesmo? Certo. Mas a harmonia que não for nem mais harmonizada nem menos, poderá participar em grau diferente da harmonia, ou sempre o fará na mesma proporção? Na mesma. Sendo assim, a alma, uma vez que não será isso mesmo, alma, nem mais nem menos, do que outra, também não poderá ser mais ou menos harmonizada. Exato. Donde vem que não participará em grau maior nem da harmonia nem da desarmonia. Não, de fato. Nessas condições, ainda, como poderia uma alma participar em grau maior ou menor do que outra, da virtude ou do vício, se o vício for desarmonia e a virtude, harmonia? Não é possível. Logo, Símias, se bem considerarmos, nunca a alma poderá participar do vício, se ela for, de fato, harmonia, pois a harmonia, evidentemente, sendo sempre de maneira perfeita o que é, a saber, harmonia, não participará da desarmonia. Não, de fato. Como não poderá a alma, por ser totalmente alma, participar do vício? Como poderia, de acordo com o que dissemos antes? Como decorrência, portanto, de nosso argumento anterior, as almas de todos os seres vivos são igualmente boas, se forem, por natureza, igualmente almas. É também o que eu penso, Sócrates, respondeu. E parecer-te-ia também certa explicação, continuou, e que nosso argumento viria a parar nisso, se fosse verdadeira a hipótese de que a alma é harmonia? De forma alguma. Respondeu. E agora, falou, de tudo o que há no homem, não dirá ser a alma,
justamente, que domina, máxime quando dotada de prudência? É o que diria, sem dúvida. De que modo? Condescendendo com os apetites do corpo ou, de preferência, opondo-lhes resistência. O que digo é o seguinte: se o corpo sente calor ou sede, ela o puxa para trás, para não beber, e se tem fome, para não comer, e numa infinidade de situações como essa vemos a alma opor-se às paixões do corpo. Ou não? Perfeitamente. Por outro lado, não admitimos antes que, no caso de ser harmonia, nunca poderia ficar a alma em dissonância com as tensões, os relaxamentos e as vibrações de seus elementos componentes, e que, pelo contrário, ela sempre os seguiria, sem nunca os dirigir? Admitimos isso. Por que não? E agora? O que verificamos não é que ela faz precisamente o contrário, dirigindo todos os elementos de que a imaginamos composta, opondo-se em quase tudo durante a vida inteira e dominando-os de mil modos, às vezes por meio de castigos violentos e dolorosos, do âmbito da ginástica e da medicina, às vezes por meios suasórios, com ameaças ou admoestações, em franco diálogo com os apetites, as cóleras e os temores. É como imagina Homero isso mesmo na Odisseia quando diz que Odisseu bate, indignado, no peito e a si próprio desta arte se exprime. Coração, paciente, pois vida mais baixa e mesquinha já suportaste. Pensas, então, que, ao compor essa passagem, ele considerava a alma uma espécie de harmonia, capaz de ser dirigida pelas disposições do corpo, ou o contrário, própria para dirigi-lo e dominá-lo, por ser algo, justamente, muito mais divino do que uma simples harmonia? Por Zeus, Sócrates, é também o que eu penso. Por conseguinte, meu caro, de jeito nenhum ficará bem para nós afirmar que a alma é uma espécie de harmonia. Pois desse modo, ao que parece, não nos poríamos nem de acordo com Homero, o divino poeta, nem mesmo conosco. É muito certo, disse. Muito bem, falou Sócrates. Tudo indica que a harmonia, a divindade tebana, já se nos tornou propícia. E agora, Sebete, continuou, de que jeito aplacaremos Cadmo, e com que argumentos? Tenho certeza de que tu mesmo os encontrarás, falou Sebete. Tua argumentação a respeito da harmonia foi notável, ultrapassou de muito minha expectativa. Quando Símias contestou suas dificuldades, eu tinha quase certeza que não seria possível refutar a teoria por ele apresentada. Daí minha grande surpresa, por ver que ela não resistiu ao primeiro assalto da tua. Nada me admiraria, por conseguinte, se acontecesse a mesma coisa com o argumento de Cadmo. Não fales demais, caro amigo, interpelou Sócrates, para que algum mal-olhado não venha desarticular nosso próximo discurso. Porém deixemos isso a cargo da divindade. O que nos compete é congregar esforços, como aconselha Homero, para ver o que disseste tem algum valor. Resume-se no seguinte o que procuras. Exiges provas de que nossa alma é imperecível e imortal, para que o filósofo que esteja no ponto de morrer se encoraje e acredite que depois da morte se sentirá muito melhor no outro mundo do que se vivesse de maneira diferente até o fim, e não se mostre corajoso por modo estulto e irracional. A demonstração de que a alma é algo forte e semelhante à divindade, e que existia antes de nos transformarmos em homens. Não impede, segundo disseste, que tudo isso não prova que ela seja mortal, mas tão somente que é relativamente durável e que antes poderá ter vivido algures um tempo indefinido e aprendido e praticado muita coisa. Mas nem por isso será imortal. Seu ingresso no corpo poderá ser o começo de sua própria destruição, uma espécie de doença. Assim, cansada de carregar o fardo desta vida, acabará por desaparecer no que denominamos morte conforme dizes. É indiferente ingressar ela no corpo uma só vez ou muitas, no que respeite ao medo que todos nós manifestamos. Aliás, justificar-se esse medo, a menos que se trate de pessoa insensata, por não estarmos em condições de demonstrar que a alma é imortal. Esse é, mais ou menos, Sebete, o sentido de tuas palavras. De caso pensado, insisto nos mesmos argumentos, para que não nos escape nenhuma particularidade e possas, caso queiras, acrescentar ou tirar alguma coisa. Ao que Sebete respondeu, por enquanto, nada tenho a acrescentar ou a retirar. Foi isso mesmo que eu disse. Durante algum tempo Sócrates se conservou calado, como se refletisse a sós consigo. Depois continuou, o problema com que te ocupas, Sebete, é de suma importância. Precisaremos investigar a fundo a natureza do nascimento e da morte. Se te parecer, vou contar-te o que se passou comigo nesse particular. Depois, se achares o que eu disser de alguma utilidade para reforçar a tua tese,
podes utilizá-los como bem entenderes. Não desejo outra coisa, falou Sebete. Então, ouve o que passo a relatar-te. O fato, Sebete, é quando eu era moço sentia-me tomado do desejo irresistível de adquirir esse conhecimento a que dão o nome de história natural. Afigurava-me, realmente, maravilhoso conhecer a causa de tudo, o porquê do nascimento e da morte de cada coisa, e a razão de existirem. Vezes sem conta me punha a refletir em todos os sentidos, inicialmente a respeito de questões como a seguinte: será quando o calor e o frio passam por uma espécie de fermentação, conforme alguns afirmam, que se formam os animais? É por meio do sangue que pensamos? Ou do ar? Ou do fogo? Ou nada disso estará certo, vindo a ser o cérebro que dá origem às sensações da vista, do ouvido e do olfato, das quais surgiria a memória e a opinião, e, da memória e da opinião, uma vez, tornadas calmas, nasceria o conhecimento? Em seguida, ocupei-me com a corrupção das coisas e com as modificações do céu e da terra, para chegar à conclusão de que nada de proveitoso se tirava de minha inaptidão para considerações dessa natureza. Vou dar-te uma prova eloquente disso mesmo. Para as coisas que, segundo meu próprio parecer e de outras pessoas, eu conhecia bem, a tal ponto me deixaram cego semelhantes especulações, que cheguei a desaprender até mesmo o que antes eu presumia conhecer, entre outras, por exemplo, porque o homem cresce. Até então, eu imaginava ser evidente para toda a gente que o homem cresce porque come e bebe. Pois quando, pela alimentação, a carne se junta à carne e o osso ao osso, e, sempre de acordo com o mesmo processo, as demais partes do corpo são acrescidas de elementos afins, a massa que antes era pequena se torna volumosa, do que resulta ficar grande o homem pequeno. Era assim que eu pensava. Não te parece razoável? Sem dúvida. Falou Sebete. Reflete também no seguinte: sempre considerei suficiente, quando alguém parecia alto ao lado de outra pessoa de pequena estatura, dizer que a ultrapassava de uma cabeça, o mesmo acontecendo com um cavalo em confronto com outro. Mais claramente, ainda, o número 10 se me afigurava maior do que o número 8 por ajuntar-se 2 a este último, como o cúbito duplo seria maior do que o simples por ultrapassá-lo de metade. E agora, perguntou Sebete, como te parece? Como estou longe, por Zeus, continuou, de imaginar que conheço a causa de tudo isso, pois nunca chego a compreender, no caso de acrescentar uma unidade a outra, se é a unidade que esta última foi acrescentada que se tornou duas, ou se foi acrescentada, juntamente com a primeira, que ficaram duas, pelo fato de uma ter sido acrescentada a outra. Não podia entender que, estando separadas, cada uma era uma unidade, não duas, e que o fato de ficarem juntas foi a causa de se tornarem duas, a saber, por terem sido postas lado a lado. Do mesmo modo, não conseguia convencer-me de ser essa causa de tornar-se duas a unidade, a saber, a divisão. Seria precisamente o oposto do que antes nos ensejara duas unidades. Naquela ocasião, foi isso conseguido por se aproximarem as duas e ficarem lado a lado. Agora, porém, a causa foi a separação e o afastamento delas duas. Assim, também, não acredito saber como se gera a unidade, nem, para dizer tudo, como nasce ou morre ou existe seja o que for, aceitarmos o princípio desse método. Prefiro arriscar-me noutra direção. Esse caminho não me serve. Ao ouvir, porém, certa vez alguém ler num livro de Anaxágora, segundo dizia, que a mente é organizadora e causa de tudo, fiquei satisfeitíssimo com semelhante causa, por parecer-me de algum modo, muito certo que a mente fosse a causa de tudo, tendo imaginado que, a ser assim mesmo, como coordenadora do universo, a mente disporia cada coisa particular pela melhor maneira possível. Se alguém quisesse explicar a causa de como alguma coisa nasce ou morre ou existe, teria apenas de descobrir qual é a melhor maneira para ela de existir, sofrer ou produzir seja o que for. Segundo esse critério, só o que importa ao homem considerar, tanto em relação a si mesmo como a tudo mais, é o modo melhor e mais perfeito. Desse jeito, ficaria necessariamente conhecendo o pior, por ambos serem objeto do mesmo conhecimento. Depois dessas reflexões, alegrei-me a pensar que havia encontrado em Anaxágoras um professor da causa das coisas como havia muito eu desejava, que começaria por dizer-me se a Terra é chata ou redonda, e depois me explicaria a causa e a necessidade dessa forma, recorrendo sempre ao princípio do melhor, com demonstrar que para a Terra era melhor mesmo ser assim. No caso de dizer que a Terra se encontra no centro, explicaria por que motivo é melhor para ela ficar no centro. Se ele me demonstrasse esse ponto, decidir-me-ia, de uma vez por todas, a não procurar outra espécie de causa. O mesmo faria com relação ao Sol, à Lua e aos outros astros,
No que diz respeito à sua velocidade relativa, o ponto de conversão e de mais acidente a que estão sujeitos, bem como a razão de ser melhor para cada um deles fazer o que fazem ou sofrer o que sofrem. Um momento sequer não podia admitir que, depois de afirmar que tudo está ordenado pela mente, indicasse outra causa que não há de ser melhor para tudo proceder como procedem. Ao atribuir uma causa particular a cada coisa e ao conjunto, estava certo de que no mesmo ponto demonstraria o que para cada um era melhor e em que consistia para todos o bem comum. Por nada do mundo abriria a mão dessa esperança. Por isso, havendo tomado do livro com sofreguidão, li-o de um fôlego, para poder ficar conhecendo, o mais depressa possível, tanto melhor com o pior. Porém, não demorei, companheiro, a cair do alto dessa maravilhosa expectativa, ao prosseguir na leitura e verificar que o nosso homem não recorria à mente para nada, nem a qualquer outra causa para explicação da ordem natural das coisas, senão só o ar, ao éter, à água, e uma infinidade mais de causas extravagantes. Quis parecer-me que com ele acontecia como com quem começasse por declarar que tudo que Sócrates faz é determinado pela inteligência, para depois, ao tentar apresentar a causa de cada um dos meus atos, afirmar, de início, que a razão de encontrar-me sentado agora neste lugar é ter o corpo composto de ossos e músculos, por serem os ossos duros e separados uns dos outros pelas articulações, e os músculos de tal modo constituídos que podem contrair-se ou relaxar-se, e por cobrirem os ossos, juntamente com a carne e a pele que os envolvem. Sendo móveis os ossos em suas articulações, pela contração ou relaxamento dos músculos fico em condições de dobrar neste momento os membros, razão de estar agora sentado aqui com as pernas flextidas. A mesma coisa se daria, se a respeito de nossa conversação indicasse como causa a voz, o ar, os sons, e 1000 outras particularidades do mesmo tipo, porém se esquecesse de mencionar as verdadeiras causas, a saber, pelo fato de haverem acordado os atenienses em condenar-me, pareceu-me, também, melhor ficar sentado aqui, e mais justo submeter-se neste local à pena cominada. Sim, é isso, pelo cão. Pois de muito, quero crer, estes músculos e estes ossos estariam em Mégara ou entro-beócios, movidos pela ideia do melhor, se não me parecesse muito mais justo e belo, em vez de evadir-me e fugir, submeter-me à pena que a cidade me impusera. É o cúmulo do absurdo dar o nome de causa a semelhantes coisas. Se alguém dissesse que sem ossos e músculos e tudo mais que tenho no corpo eu não seria capaz de pôr em prática nenhuma resolução, só falaria a verdade. Porém afirmar que é por causa disso que eu faço o que eu faço, e que, assim procedendo, me valho da inteligência, porém não em virtude da escolha do melhor, é levar ao extremo a imprecisão da linguagem e revelar-se incapaz de compreender que uma coisa é a verdadeira causa, e outra, muito diferente, aquilo que sem a causa jamais poderá ser causa. A meu parecer, é justamente isso que faz a maioria dos homens, como que tatear nas trevas, empregando um termo impróprio e o designando como causa. Daí, envolver um deles a terra num turbilhão e deixá-la imóvel debaixo do céu, enquanto o outro a concebe à maneira de uma gamela larga, que tem como suporte o ar. Quanto à potência que determinou a atual disposição das coisas pela melhor maneira, nem a procuram nem concebem que seja dotada de algum poder superior, por se julgarem capazes de encontrar algum atlante mais forte e mais imortal do que ela, para manter coeso o conjunto das coisas. Mas que o bem, de fato, e a necessidade abarquem e liguem todas as coisas, é o que não admitem de nenhum modo. De minha parte, para ficar sabendo como atua semelhante causa, de muito bom grado me faria discípulo de quem quer que fosse. Mas, uma vez que não a conheço nem me acho em condições de descobri-la por mim próprio nem de aprender com outros o que ela seja, queres que te faça uma descrição completa, Sebete, de como empreendi o segundo roteiro de navegação para a investigação da causa? Não há o que eu mais deseje, respondeu. De seguida, continuou, já cansado de considerar as coisas, houve que era preciso precatar-me para não acontecer comigo o que se dá com as pessoas que observam e contemplam o sol quando há eclipse. Por vezes perdem a vista, se não olham apenas para a imagem dele na água ou em algum meio semelhante. Pensei nessa possibilidade e receei ficar com alma inteiramente cega, se fixasse os olhos nas coisas e procurasse alcançá-las por meio de um dos sentidos. Pareceu-me aconselhável acolher-me ao pensamento, para nele contemplar a verdadeira natureza das coisas. É muito provável que minha comparação claudique um pouco, pois estou longe de admitir que quem considera as coisas por meio do pensamento só contemple suas imagens, o que não se dá com que as vê na realidade. De qualquer modo, meu caminho foi esse. Em cada caso particular, parto sempre do princípio que se me afigura mais forte, considerando verdadeiro que com ele concorda, ou se trate de causas ou do que for, e como falso que não afina com ele.
Vou expor-te com maior clareza minha maneira de pensar, pois me parece que não a aprendeste muito bem. Não muito, por Zeus, respondeu Sebete. No entanto, prosseguiu, o que eu digo não é novo, mas o que sempre afirmei, tanto noutras ocasiões como em nossa argumentação recente. Vou tentar mostrar-te a natureza da causa por mim estudada, voltando a tratar daquilo mesmo de que tenho falado toda a vida, para, de saída, admitir que existe o belo em si, e o bem, e o grande, e tudo mais da mesma espécie. Se me aceitares esse ponto e concordares que existem, tenho esperança de mostrar-te a causa e provar a imortalidade da alma. Admite que já concedi tudo, falou Sebete, para não atrasares ainda mais tua exposição. Então, considero que se segue, continuou, para ver se estás de acordo comigo. O que me parece é que se existe algo belo além do belo em si, só poderá ser belo por participar do belo em si. Admites essa espécie de causa? Admito. Respondeu. Então, já não compreendo, continuou, as outras causas, de pura erudição, nem consigo explicá-las. E se, para justificar a beleza de alguma coisa, alguém me falar de sua cor brilhante, ou da forma, ou do que quer que seja, deixo tudo mais de lado, que só contribui para atrapalhar-me, e me atenho única e simplesmente, talvez mesmo com uma boa dose de ingenuidade, ao meu ponto de vista, a saber, que nada mais a deixa bela senão tão só a presença ou comunicação daquela beleza em si, qualquer que seja o meio ou caminho de se lhe acrescentar. De tudo mais não faço grande cabedal. O que digo é que é pela beleza em si que as coisas belas são belas. Na minha opinião, essa é a maneira mais certa de responder, tanto a mim mesmo como aos outros. Firmando-me nessa posição, tenho certeza de não vir a cair e de que tanto eu como qualquer pessoa em idênticas circunstâncias poderá responder com segurança que é pela beleza que as coisas belas são belas. Não te parece? Sem dúvida. Como é por meio da grandeza que o grande é grande e o maior é maior, e pelo da pequenez que o pequeno é pequeno. Certo. Logo, também não concordarias com que dissesse que um homem é maior do que outro uma cabeça, nem que a menor é também uma cabeça menor do que o primeiro, porém persistirias na defesa de tua proposição, de que na tua maneira de pensar tudo que é grande só pode ser grande por causa da grandeza, nada mais, sendo esta, a grandeza, que deixa grandes as coisas. Como o pequeno só será pequeno por causa da pequenez, vindo a ser isto mesmo, a pequenez, que deixa pequeno pequeno, de medo, quero crer. No caso de afirmares que um homem é maior ou menor do que o outro uma cabeça, que pudesse alguém objetar-te, primeiro, que é pela mesma coisa que o maior é maior e o menor é menor. Depois, que, sendo pequena a cabeça, é por meio dela que o maior é maior, verdadeiro disparate, vir a ser alguém grande por causa do que é pequeno. Não te arreceias disso? Sem dúvida. Respondeu rindo Sebete. Como também recearias dizer, continuou, que 10 e 2 mais do que 8, sendo essa razão de ultrapassá-lo, não pela quantidade por causa da quantidade, como o cúbito maior é uma metade maior do que o simples, não por causa da grandeza. O perigo é o mesmo. Perfeitamente. Respondeu. E então, no caso de uma unidade ser acrescentada a outra, não terás medo de dizer que essa adição foi a causa de formar-se o 2, ou, na hipótese de ser a unidade cortada ao meio, que foi a divisão. E não protestarias em altas vozes que não sabes como uma coisa possa transformar-se noutra, a não ser pela participação da essência própria da natureza que ela própria participa e que, no caso concreto da geração do 2, não saberás informar outra causa se não for a participação da dualidade? Dessa dualidade é que terá de participar o que tiver de ficar 2, como participará da unidade, tudo que vier a ser 1. Quanto às divisões e acrescentamentos e demais sutilezas do mesmo gênero, mandarás todas elas passear, deixando cuidado da resposta a quem for mais sábio do que tu. Quanto a ti, de medo, como se diz, da própria sombra e de tua inexperiência, e firmado naquele pressuposto seguríssimo, responderias daquele jeito. E no caso de investir o adversário contra a tua própria tese, não lhe darias atenção nem responderias a ele sem primeiro verificares se as consequências de seu postulado são dissonantes ou harmônicas. E na hipótese de fundamentar tua proposição, falo-ias da mesma forma, com admitir um novo princípio, que se te afigurasse mais valioso, até conseguires resultado satisfatório. Ao contrário dos disputadores, não confundireis com suas consequências o princípio em discussão, caso quisesses alcançar alguma realidade. Com esta, ao que parece, é que nenhum deles se preocupa no mínimo. Com todo o seu saber, o que fazem é baralhar tudo, muitos anchos de si mesmos. Tu, porém,
se te incluis entre os filósofos, farás o que te disse. Falaste a pura verdade, disseram a um só tempo, Símias e Sebete. Equécrates, por Zeus, Fédon, nem lhe seria possível expressar-se de outro modo, pois me parece de clareza meridiana semelhante explanação, até mesmo para quem for dotado de parco entendimento. Fédon, perfeitamente, Equécrates, todos os circunstantes foram desse mesmo parecer. Equécrates, que é também o de todos nós que não participamos do colóquio e te ouvimos neste momento. E depois disso, o que disseram? Fédon, segundo creio, depois de lhe concederem esse ponto de admitirem a existência real das ideias e que é da sua participação que as diferentes coisas recebem determinação particular, perguntou Sócrates o seguinte: se é assim que falas, continuou, quando dizes que Símias é maior do que Sócrates, porém menor do que Fédon, não equivale isso a dizer que em Símias se encontram ambas grandeza e pequenez? Sem dúvida. No entanto, admites que a expressão Símias ultrapassa Sócrates não deve ser tomada no sentido literal. Não é por sua própria natureza, por ser Símias, que ele ultrapassa, mas por sua grandeza ocasional, como não ultrapassa Sócrates por este ser Sócrates, mas pela pequenez deste, no que entende com a grandeza do outro. Certo. Como também ele não será ultrapassado por Fédon, por este ser Fédon, mas em virtude da grandeza de Fédon em comparação com a pequenez de Símias. Isso mesmo. Desse modo, aplica-se a Símias, a um só tempo, o apelido de grande e de pequeno, por estar ele a meio caminho dos dois, excedendo com sua grandeza a pequenez de um deles e reconhecendo no outro a grandeza que vence sua pequenez. Depois, acrescentou sorrindo, minha linguagem parece de escrivão, mas o que eu disse está certo. Concordou. Falei desse jeito por desejar que compartilhes de minha maneira de pensar. O que me parece é que tanto a grandeza em si mesma não deseja ser grande e pequena ao mesmo tempo, como a própria grandeza presente em nós não aceita jamais a pequenez nem consente em ser ultrapassada. De duas uma terá de ser, ou ela foge e sai do caminho quando dela aproxima seu contrário, a pequenez, ou, com sua chegada, deixa de existir. O que de nenhum modo deseja, havendo admitido e recebido a pequenez, sem deixar de ser o que era, continuou sendo pequeno, ao passo que a grandeza, com ser grande, jamais consente em ser pequena. O mesmo vale para a pequenez em nós, que nunca se decide a tornar-se grande ou a ser isso mesmo, o que se também se dá com todos os contrários, enquanto cada um é o que é, recusam-se a tornar-se e ser ao mesmo tempo seu contrário, retirando-se ou desaparecendo quando essa conjuntura se apresenta. É exatamente assim que eu penso, observou Sebete. Nesse instante um dos presentes falou, não saberei dizer com segurança quem tivesse sido, pelos deuses. Em nossa prática de há pouco não foi dito justamente o oposto do que é afirmado agora, que do maior nasce o menor, e vice-versa, do menor o maior, e que essa é, precisamente, a maneira de nascerem os contrários, de seus respectivos contrários? No entanto, quer parecer-me que afirmaste não ser isso possível. Sócrates, que se inclinara para melhor ouvi-lo, então falou. A observação é corajosa, porém não apanhaste bem a diferença entre o que foi dito antes e a presente afirmativa. O que então dissemos é que a coisa contrária nasce da que lhe é contrária, porém agora que o contrário jamais admite ser seu próprio contrário, nem em nós nem na natureza. Naquela ocasião, meu caro, falávamos de coisa que tem contrários. Agora, porém tratamos dos próprios contrários inerentes às coisas, cuja presença empresta a todas a respectiva designação. Ora, o que afirmamos é que esses contrários, justamente, não admitem transição de um para outro. Ao dizer isso, voltou-se para Sebete e lhe falou. Porventura, Sebete, lhe disse, deixou-te atrapalhado a objeção deste aqui? Não é o meu caso, respondeu Sebete, conquanto não possa dizer que tudo para mim esteja claro. Mas o fato, prosseguiu, é que já assentamos que nunca o contrário pode ser o contrário de si mesmo. Sem a mínima restrição, foi a sua resposta. Então, considera também o seguinte, continuou, para ver se estás de acordo comigo. Não há alguma coisa que damos o nome de quente, e outra que denominamos frio? Sem dúvida. E serão, porventura, o mesmo que a neve e o fogo? Não, por Zeus, nunca afirmei semelhante coisa. Logo, o quente não é a mesma coisa que o fogo, nem o frio mesmo que a neve. Exato. Mas, estou certo de que também admires que nunca poderá a neve, como neve, conforme dissemos há pouco, depois de receber o calor, continuar a ser o que era, neve com calor. Com a aproximação do calor,
ou ela se retira ou vem a fenecer. Perfeitamente. Tal qual como fogo, com a chegada do frio, retira-se ou perece. De jeito nenhum, depois de receber o frio, se atreveria a ser o que antes era: fogo, a um tempo, e frio. Falaste com muito acerto, observou. Pode acontecer, continuou, nalguns exemplos desse tipo, que não somente a ideia em si mesma tem o direito de conservar eternamente o mesmo nome, como também algo diferente que, sem ser daquela ideia, apresenta-se, enquanto existe, com sua forma. E possível que com o seguinte exemplo eu deixe mais claro meu pensamento. O número ímpar terá de conservar sempre esse nome com o que designamos. Ou não. Perfeitamente. Mas, é só com ele que isso acontece, é o que pergunto, ou com mais alguma coisa que, sem ser, de fato, o ímpar em si mesmo, ao lado do seu próprio nome terá forçosamente de ser sempre denominado dessa maneira, por ser de tal natureza, que nunca pode dispensar o ímpar? Com isso, quero referir-me ao que se passa com o conceito da tríade e muitos outros da mesma espécie. Considera apenas o número 3. Não te parece que ele precisará sempre ser designado, a um só tempo, pelo seu próprio nome e pelo do ímpar, apesar de não ser o nome ímpar a mesma coisa que 3? Seja como for, de tal modo é constituída a natureza do 3, do 5 e de toda uma metade dos números, que apesar de cada um deles não ser a mesma coisa que o ímpar, sempre terão de ser ímpares. O mesmo se passa com o 2, o 4 e toda a outra metade dos números, que, sem serem o par, sempre terão de ser partes. Admites isso ou não? Como não admitir? Foi a sua resposta. Presta agora atenção, disse, ao que me disponho a demonstrar. Trata-se do seguinte: é fora de dúvida que não são apenas os contrários que se excluem reciprocamente, mas todas as coisas que, sem serem contrárias entre si, não admitem a ideia contrária da que lhes é própria, a aproximação da qual ou cedem o lugar ou vêm a perecer. Pois já não dissemos que o número 3 primeiro deixará de existir ou sofrerá seja o que for, antes de vir a ficar par, por ser, de fato, o que é, precisamente 3? É muito certo, falou Sebete. No entanto, continuou, os números 2 e 3 não são contrários entre si. Nunca. Logo, não são apenas as ideias contrárias que não admitem a aproximação recíproca. Há outras, também, que não aceitam essa aproximação dos contrários. É muito certo que afirmas, respondeu. E não acharias bom, continuou, determinarmos, na medida do possível, quais essas ideias? Perfeitamente. Não serão, Sebete, prosseguiu, as que forçam as coisas de que elas se apoderam a conservar tanto a sua própria forma como a que sempre lhes é contrária? Que queres dizer com isso? O que declaramos neste momento. Como muito bem sabes, todas as coisas de que se apossa a ideia do número 3, tanto terão, por força, de ser 3 como ímpares. É muito certo. Ora bem, o que dizemos é que a ideia contrária à forma eu a constitui nunca pode entrar nela. Nunca. De fato. O que a constitui é a ideia do ímpar, não é isso mesmo? Certo. Como o seu contrário é a ideia do par. Sem dúvida. Sendo assim, no 3 jamais entrará a ideia de par. Nunca. Pelo simples fato de o 3 não participar do par. Isso mesmo. Visto ser ímpar. Exatamente. Pois era isso, precisamente, que eu queria determinar. As coisas que, sem serem contrárias entre si, não admitem o seu contrário. Será o caso do 3 quem, sem ser o contrário do par, de forma alguma o aceita, pois ele lhe opõe sempre o seu contrário, como faz o 2 com o ímpar, o fogo com o frio e um infinito mais de exemplos. Dize-me agora se não concluirias que não é apenas o contrário que não recebe o seu contrário, porém tudo que leva a ideia do contrário da coisa que o recebe, não admite neste contrário daquilo que ele leva. Recapitulemos tudo o que dissemos até aqui, pois não há mal em ouvir a mesma coisa várias vezes. O número 5 não admite a ideia de par, nem o 10, o dobro daquele há de ímpar. Por sua vez, o duplo é o contrário de outra coisa, porém não admite a ideia do ímpar, como também não a admitem os números sesquiálteros, o meio e outras frações do mesmo tipo, nem a ideia de todo, de terço e de tudo mais da mesma natureza, se é que me acompanhas e estás de acordo comigo. Não somente estou de inteiro acordo, disse, como te acompanho. Então, repete tudo isso do começo, continuou, porém não me responda com minhas próprias palavras, mas de outra forma, tomando-me como modelo. O que digo é que, além da resposta certa que eu apresentei no começo,
encontrou outra de não menor confiança no que ficou dito depois. De fato, se me perguntasses, que precisas haver no corpo para que ele fique quente? Não te daria resposta, certa, sem dúvida, porém ingênua, que é o calor, porém outra muito mais aprimorada, com base em nossa exposição anterior, fogo. Como também se me perguntasses o que precisa haver no corpo, para que ele adoeça, não responderia que é a doença, porém alguma febre. E no caso de perguntares o que precisa haver num número para ser ímpar, não me referir à imparidade, mas à unidade, e assim sucessivamente. Agora vê se apanhaste bem meu pensamento. A maravilha! Respondeu. Então, me digas, continuou, que precisa haver no corpo para que ele viva? Alma. Respondeu. E sempre terá de ser assim? Por que não? Foi sua resposta. Logo, tudo de que a alma se apodera, a isso ela dá vida? É o que ela faz, de fato, respondeu. E porventura haverá alguma coisa contrária à vida? Ou não há? Sem dúvida. Respondeu. Que é? A morte. De onde vem, que a alma nunca poderá aceitar o contrário daquilo que ela sempre traz consigo, é o que se conclui de tudo o que dissemos até agora. Conclusão certíssima. Respondeu Sebete. E então? O que não admite a ideia do par, que nome lhe demos agora mesmo? Ímpar. Respondeu. E o que não recebe o justo, ou não recebe o harmônico? Desarmônico, disse ou injusto. Muito bem. E o que não recebe a morte, como o denominaremos? Imortal, foi a sua resposta. Ora, a alma não recebe a morte. Não. A alma é, pois, imortal? Imortal. Muito bem. Podemos afirmar, por conseguinte, que isso ficou demonstrado? Ou como te parece? Ficou demonstrado a saciedade, Sócrates. E agora, Sebete, continuou, se o ímpar fosse indestrutível por força das coisas, não teria também de ser indestrutível 3? Como não? E se o não quente também fosse por necessidade indestrutível, sempre que alguém aproximasse da neve o fogo, não se retiraria a neve intacta e sem derreter-se? Não pereceria, é claro, e por mais que ficasse exposta ao calor, não o receberia. É muito certo, respondeu. Como também, segundo penso, se o não frio fosse indestrutível por natureza, e alguém aproximasse do fogo frio, jamais o fogo se apagaria ou viria a fenecer, porém afastar-se-ia incólume. Necessariamente, respondeu. E não será também preciso falarmos nesses mesmos termos no que entende com o mortal? Se o imortal também for imperecível, a alma, sempre que a morte se aproximar dela, não poderá morrer. Pois de acordo com o que dissemos antes, ela não admitirá a morte nem virá a morrer, da mesma forma que o 3, conforme vimos, nunca poderá ser par, e com ele o ímpar, nem o fogo ficará frio nem o calor que é no fogo. Porém o que impede poderia alguém objetar que o ímpar, muito embora não fique para a aproximação do par, e sobre isso, já nos declaramos de acordo, venha, de fato, a perecer, por transformar-se em par? A quem tal objetasse, não poderíamos responder que não perece, pois o ímpar não é indestrutível. Porém se isso houvesse sido aceito antes por nós, fora fácil retorquir que a aproximação para o ímpar e o 3 se retiram. Da mesma maneira responderíamos com respeito ao calor, ao fogo e a tudo mais. Ou não? Sem dúvida. Sendo assim, agora, com relação ao imortal, uma vez admitido por nós dois que também é imperecível, a alma, terá de ser por força imperecível. Caso contrário, precisaríamos lançar mão de outro argumento. Não por causa disso, retorquiu. Dificilmente poderia haver que não admitisse a destruição, se o imortal, com ser eterno, fosse passível de acabar. Quanto a Deus, falou Sócrates, ao que suponho, e à ideia da vida e a tudo mais que possa haver de mortal, todos estão de acordo em que nunca podem parecer. Sim, por Zeus, todos os homens, respondeu, e, com maioria de razões, os próprios deuses. Era, uma vez que o imortal é imperecível, a alma, sendo imortal, não terá de ser, da mesma forma, imperecível? Forçosamente. Logo, como parece, ao aproximar-se dos homens a morte, o que neles for mortal terá de perecer, enquanto sua porção imortal cede lugar à morte e continua sã e incorruptível. Claro! É certíssimo. Por conseguinte, Sebete, continuou, ser a alma imortal e imperecível, e existirem realmente nossas almas no Hades.
Enquanto a mim, Sócrates, falou Sebete, nada tenho a objetar contra teus argumentos, nem o que alegar para não os admitir. Porém, no caso de Símias ou qualquer outro querer dizer alguma coisa, fará bem em não se conservar calado, pois não sei que melhor oportunidade do que esta poderá encontrar quem se dispõe a falar ou a ouvir seja o que for a respeito destas questões. Eu também, falou Símias, não vejo razão para não aceitar o que foi dito. Dada, porém, a grandeza da matéria e por não confiar muito na fraqueza de matéria e por não confiar muito na fraqueza humana, sou forçado a declarar que ainda alimento algumas dúvidas com respeito ao que foi explanado. Não é só isso, Símias, falou Sócrates, como muito bem te exprimiste, até mesmo nossas proposições iniciais, por dignas de confiança que pareçam, precisam ser consideradas mais a fundo, e, uma vez suficientemente analisadas, estou certo de que acompanhareis a argumentação na medida da capacidade de compreensão do homem, até que, tudo esclarecido, nada mais tenhais a investigar. É muito certo o que dizes, respondeu. Porém devemos, senhores, considerar também o seguinte: se a alma for imortal, exigirá cuidados de nossa parte não apenas nesta porção do tempo que denominamos vida, senão o tempo todo em universal, parecendo que se expõe a um grande perigo quem não atender esse aspecto da questão. Pois se a morte fosse o fim de tudo, que imensa vantagem não seria para os desonestos, com a morte livrarem-se do corpo e da ruindade muito própria juntamente com a alma? Agora, porém, que se nos revelou imortal, não resta à alma outra possibilidade, se não for tomar-se, quanto possível, melhor e mais sensata. Ao chegar ao Hades, nada mais leva consigo a não ser a instrução e a educação. Justamente, ao que se diz, o que mais favorece ou prejudica o morto desde o início de sua viagem para lá. O que contam é o seguinte: ou morrer alguém, o demônio que em vida lhe tocou por sorte se encarrega de levá-lo a um lugar em que se reúnem os mortos para serem julgados e de onde são conduzidos para o Hades com guias incumbidos de indicar-lhes o caminho. Depois de terem o destino merecido e de lá permanecerem o tempo indispensável, outro guia os traz de volta, após numerosos e longos períodos de tempo. Esse caminho não é o que diz Téléfo, de Ésquilo, ao afirmar que o caminho do Hades é simples. A meu ver, nem é simples nem único. Se fosse o caso, seria dispensável guia, pois ninguém se perde onde a estrada é uma só. O que parece é que ele é cheio de voltas e bifurcações. Digo isso com base nos ritos sagrados e cerimônias aqui em uso. De qualquer forma, a alma prudente e moderada acompanha seu guia, perfeitamente consciente do que se passa com ela. Mas, como disse há pouco, a que se agarra avidamente ao corpo esvoaça durante muito tempo em torno dele do mundo visível, e depois de grande relutância e de sofrimento sem conta, é por fim arrastada dali, à força e com dificuldade pelo demônio incumbido de conduzi-la. Uma vez alcançado o lugar em que se encontram outras almas, a que se acha impura pela prática do mal, de homicídios injustos ou de crimes semelhantes, irmãos daqueles e iguais aos que sonham praticar almas irmãs, de uma alma como essa toda se afastam, evitam-na, não havendo guia nem companheiro de jornada que com ela se associe. Tomada de grande perplexidade, vagueia por todos os lugares até escoar-se certo tempo, depois do que arrasta a necessidade para a moradia que lhe foi determinada. A que atravessou a vida com pureza e moderação e alcançou deuses por guias e companheiros de jornada, obtém moradia apropriada. A terra apresenta um sem número de lugares maravilhosos, não sendo nem de tão extensa nem da forma como a imaginam as que se comprazem em discorrer a seu respeito, conforme alguém me demonstrou. Nessa altura falou Símias. Que queres dizer com isso, Sócrates? Sobre a terra eu também já ouvi dizerem muita coisa, porém não o de que te mostras convencido. De muito bom grado te ouviria falar a esse respeito. Para fazer essa descrição, Símias, não me parece necessária a arte de Glauco. Mas o que se me afigura mais difícil do que a arte de Glauco é provar a sua veracidade. É possível, até que me falte capacidade para tanto, porém mesmo que a tivesse, o pouquinho de vida que me resta, Símias, não chegaria para tão longa exposição. Contudo não vejo impedimento em expor-te a ideia que faço da forma da Terra e de suas diferentes regiões. Será o suficiente, falou Símias. Para começar, principiou, fiquei convencido de que, se a Terra de forma esférica está colocada no meio do céu, para não cair não precisará nem de ar nem de qualquer outra necessidade da mesma natureza, porque para sustentar-se é suficiente a perfeita uniformidade do céu e seu equilíbrio natural. Pois uma coisa em equilíbrio no meio de qualquer elemento homogêneo, não se inclinará, no mínimo, para nenhum lado, mas se conservará sempre fixa e no mesmo estado. Foi esse o primeiro ponto, arrematou, que passei a admitir.
E com razão, observou Símias. Ao depois, continuou, que também se trata de algo imensamente grande que nós outros, moradores da região que vai do Fazes às colunas da Hércules, ocupamos uma porção insignificante da terra, em torno do mar à feição de formigas e rãs na beira de um charco. É que por toda a terra há muitas concavidades, de forma e tamanho variáveis, para as quais converge água, vapor e ar. Porém a própria terra se acha pura no céu puro, onde estão os astros, denominado éter por quantos costumam discorrer sobre essas questões, cuja borra, precisamente, é tudo aquilo que não para de depositar-se nas cavidades da terra. Quanto a nós, por não percebemos que moramos nessas concavidades, imaginamos viver em cima da terra como se daria com quem morasse no meio do mar fundo e pensasse estar na superfície, e vendo através da água o sol e os outros astros, tomaria o mar pelo céu. Por indolência e fraqueza muito próprias, nunca subiu até o espelho da água, nem viu nunca, depois de emergir do mar e de levantar a cabeça fora da água na direção desses lugares, quanto são mais puros e mais lindos do que o outro, o que também não poderia ter ouvido de nenhuma testemunha ocular. É exatamente o que se dá conosco. Habitantes de uma dessas concavidades da terra, imaginamos morar em cima dela, e damos ao ar o nome de céu, como se o ar fosse o próprio céu em que se movimentam os astros. É igualzinha a nossa situação. Por indolência e fraqueza, não somos capazes de atingir o limite extremo do ar, pois no caso de chegar alguém ao cimo ou de adquirir asas e de voar, emergiria e passaria a ver como os peixes aqui de baixo quando põem a cabeça fora da água e veem o que se passa entre nós. De igual modo veria o que há por lá, e no caso de aguentar sua natureza por algum tempo semelhante vista, reconheceria ser aquele o verdadeiro céu, a verdadeira luz e a verdadeira terra. Sim, porque esta nossa terra, as pedras e toda a região que nos circunda estão estragadas e corroídas, tal como corroído está pela salsugem tudo o que há no mar. Nada cresce no mar digno de menção, nem há nada perfeito, por assim dizer. Apenas cavernas, areia, lama a perder de vista e lodo por onde quer que haja terra, nada, em suma, que suporte cotejo com as coisas belas de nosso mundo. Mas aquelas, por sua vez, em confronto com as nossas, de muito as ultrapassam. Se fosse oportuno, contar-vos-ia um belo mito, Símias, digno de ser ouvido, de como é constituída essa terra situada embaixo do céu. Mas nem há dúvida, Sócrates, falou Símias, escutaremos teu mito com o maior prazer. O que dizem, companheiro, para começar, é que essa terra fosse vista de cima por alguém. Pareceriam desses balões de couro de 12 peças de cores diferentes, de que são simples amostras as cores conhecidas entre nós que os pintores empregam. Toda aquela terra é assim, porém de cores muito mais puras e brilhantes. Uma parte de cor é púrpura e admiravelmente bela. Outra é dourada. Outra, ainda, com ser branca, é mais alva do que o giz e a neve, o mesmo acontecendo com todas as cores de que é feita, em muito maior número e mais belas do que quantas possamos já ter visto. Pois até mesmo as concavidades da terra, estando cheias de ar e de água, mostram uma cor de brilho especial, resultante da mistura de todas as cores, de forma que a terra apresenta colorido de uniforme variedade. Nessa terra assim constituída, tudo cresce nas mesmas proporções, árvores, flores ou frutos. Com as montanhas dá-se o mesmo. As pedras, relativamente, são mais macias e translúcidas e de cores muito lindas, das quais são parcela insignificante nossas pedrazinhas tão apreciadas, sardonicas, jaspe e esmeraldas, e todas as outras da mesma natureza. As de lá são todas desse jeito e ainda mais belas. A causa disso, vamos encontrá-la no fato de serem puras aquelas pedras e não ficarem estragadas nem corroídas, como as nossas, pela putrefação e pela salsugem que convergem para os lugares cá de baixo e que deformam e deixam doente não somente as pedras e o solo, como também os animais e as plantas. Tudo isso enfeita aquela terra, também ouro e prata e o que mais houver do mesmo gênero, de tanta refulgência tudo em tão grande cópia espalhado pela vastidão da terra que sua vista é verdadeiramente edificante. Existem nela animais em profusão, e também em parte nas margens do ar, como nós moramos nas do mar, em parte nas ilhas cercadas de ar, perto dos continentes. Numa palavra, o ar para eles é com a água e o mar para nossas necessidades, assim como para eles o éter é o que para nós é o ar. As estações entre eles são de tal modo temperadas, que ninguém cai doente, vivendo todos muito mais tempo do que os homens cá de baixo. Quanto à vista, o ouvido, o pensamento e demais atributos desse gênero, eles nos ultrapassam na mesma proporção em que o ar vence em pureza a água e o éter o próprio ar. Há também entre eles templos e bosques sagrados, nos quais viver efetivamente as divindades, bem como vozes, profecias e aparições dos deuses,
que é como se comunicam com eles, de rosto a rosto. Ademais, veem o sol, a lua e as estrelas como são na realidade, andando a par com tudo isso restante de sua bem-aventurança. Assim é a natureza da terra em seu conjunto e das coisas que a circundam. Nas entranhas da terra, por todo o seu contorno notam-se numerosas concavidades, algumas mais profundas e patentes do que esta em que moramos, outras também profundas, porém com entrada mais angusta do que a nossa, havendo, ainda, umas tantas de menor fundura, porém mais largas do que esta. Todas essas regiões se comunicam entre si em muitos lugares por passagens subterrâneas, de largura variável, além de possuírem outras vias de acesso. Muita água corre de uma para outra, como nos grandes vasos, havendo, outrossim, embaixo da terra rios perenes de grandeza descomunal, de água quente e fria, e também muito fogo e grandes rios de fogo, bem como correntes de lama líquida, ora mais limpa, ora mais suja, tal como antes de lava os rios de lama da Sicília, e depois a própria lava. Essas diferentes regiões se enchem de semelhante matéria, de acordo com a direção ocasional da corrente. Essas águas se movimentam para cima e para baixo, como um pêndulo colocado no interior da terra. Semelhante oscilação deve provir do seguinte: entre as aberturas da terra, uma particularmente grande, que atravessa em toda a sua extensão e a que se refere Homero nos seguintes termos: essa voragem profunda que embaixo da terra se encontra, e que por ele mesmo e muitos outros poetas é denominada Tártaro. É para essa abertura que confluem todos os rios, como é dela, também, que todos partem, adquirindo cada um as propriedades do terreno por onde passam. A razão de saírem de todos os rios dessa abertura e de voltarem para ela é carecerem suas águas de fundo e de base, daí oscilarem e flutuarem para cima e para baixo. Concorrem para o mesmo efeito o ar e o vento que as envolvem, por acompanhá-las tanto quando se precipitam para as regiões do outro lado da terra como quando se dirigem para o lado de cá. E assim como o sopro de quem respira se encontra em constante movimento, na inspiração e na expiração, do mesmo modo o sopro predominante naquelas regiões, juntamente com as águas, quando entram e quando saem, produz ventos de irresistível violência. Ao se dirigirem as águas para os lugares que denominamos de baixo, afluem para os leitos das correntes desse lado e os enchem, como nos sistemas de irrigação. Quando, inversamente, os abandonam e retornam para cá, voltam a encher-os deste lado. Uma vez cheios, correm pelos canais e pela terra, seguindo as vias naturais do solo e passam a formar lagos, mares, rios e fontes. De lá, voltando a mergulhar na terra, depois de uma parte das águas circular por maior número de regiões e mais extensas. Enquanto outras fazem trajeto pequeno em menos lugares, lançam-se outra vez no Tártaro, algumas muito mais abaixo do nível em que corriam, outras um pouco menos, conquanto desemboquem todas muito abaixo do ponto de partida. Alguns rios irrompem do lado oposto da saída, outros do mesmo lado. Sim, casos há de descreverem um círculo completo, enrolando-se uma ou mais vezes em torno da terra, à feição de serpentes, descem o mais possível para de novo se lançarem no Tártaro. Os rios de ambos os lados podem baixar até o centro, porém não ultrapassar, pois de cada lado a margem desses rios é de aclive acentuado. Há muitas outras caudais do mais variado aspecto, porém nessa multidão de rios há 4, particularmente, dos quais o maior e mais afastado do centro, denominado Oceano, circunda a terra inteira. De fronte deste e em sentido contrário deflui o Aqueronte, que além de atravessar muitas regiões desertas, corre por baixo da terra, até alcançar a lagoa Querúzia, para onde vão as almas da maioria dos mortos, as quais, depois de ali permanecerem o tempo marcado pelo destino, umas mais outras menos, são reenviadas para renascerem em animais. O terceiro rio irrompe dentre os 2 primeiros, para lançar-se, perto de sua origem, um lugar amplo e cheio de fogo, onde forma um lago maior do que o nosso mar, de água e lama ferventes. Daí, torvo de tanta lama, descreve um círculo e depois de contornar a terra e atravessar outros lugares, atinge o limite extremo da lagoa Querúzia, sem que suas águas se misturem com as desta. Por fim, depois de muitas voltas sempre dentro da terra, lança-se na porção mais baixa do Tártaro. Esse é que tem o nome de Piriflegetonte, cujas lavas jogam partículas incandescentes em diversos pontos da superfície da terra. Defronte dele, por sua vez, desemboca o 4º rio, a princípio numa região selvática e pavorosa, e, ao que se diz, toda ela de colorido azul escuro, denominada Estígia, sendo chamada Estígia Lagoa em que ele vem lançar-se. Depois de nela cair e adquirir em suas águas propriedades terríveis, afunda pela terra, traçando volta sem conta em sentido contrário aos do Piriflegetonte, com o qual vai defrontar-se no lado oposto da lagoa Querúzia.
Suas águas, também, não se misturam com as outras, vindo ele a desaguar no Tártaro defronte do Piriflegetonte. O nome desse rio, no dizer dos poetas, é Cócito. Sendo essa a disposição natural dos rios, quando os mortos chegam ao local determinado para cada um seu demônio particular, antes de mais nada são julgados, tanto os que levaram vida bela e santa como os que viveram mal. Os classificados como de procedimento mediano, dirigem-se para o Aqueronte e sobem para as barcas que lhes são destinadas e que os transportam para a lagoa. Aí passam a residir e se purificam, e no caso de haverem cometido alguma falta, cumprem a pena imposta e são absolvidos ou recompensados, de acordo com o mérito de cada um. Os reconhecidamente incuráveis, por causa da enormidade de seus crimes, roubos de templos, repetidos e graves, homicídios iníquos e contra a lei, e muitos outros do mesmo tipo que se cometem por aí, esse lança-os no Tártaro à sorte merecida, de onde não sairão nunca mais. Os autores de faltas sanáveis, embora graves, seria o caso dos que, no momento de cólera, usaram de violência contra o pai ou a mãe, mas que se arrependeram o resto da vida, ou os que se tornaram homicidas por idênticos motivos, todos terão fatalmente de ser lançados o Tártaro. Porém, um ano depois de ali caírem, as ondas jogam os assassinos para o Cócito, e os culpados de violência contra o pai e a mãe para o Piriflegetonte. Arrastados, assim, pela correnteza, quando atingem a lagoa Querúzia, alguns chamam a vozes os que eles mesmos mataram, outros as vítimas de suas violências, e ao acorrerem todos a seus brados, imploram permissão de passar para a lagoa e de serem recebidos. Se conseguem com eles que os atendam, ingressam na lagoa, terminando logo ali seus sofrimentos. Caso contrário, são mais uma vez levados para o Tártaro e deste, novamente, para os rios, prolongando-se, dessa forma, o castigo até conseguirem o perdão de suas vítimas. Essa pena lhes é imposta pelos juízes. Por último, os que são reconhecidos como de vida eminentemente santa, ficam dispensados de permanecer nessas moradas subterrâneas, e como egressos da prisão atingem as regiões puras e passam a residir na terra. Entre esses, os que já se purificaram suficientemente por meio da filosofia, vivem daí por diante sem corpo e vão para moradias ainda mais belas do que as outras. Desisto de descrevê-las, a uma, por não ser fácil tarefa, a outras, por não dispor agora de tempo para tanto. Do que vos expusemos, símias, precisamos tudo fazer para em vida adquirir virtude e sabedoria, pois bela é a recompensa e infinitamente grande a esperança. Afirmar, de modo positivo, que tudo seja como acabei de expor, não é próprio de homem sensato, mas que deve ser assim mesmo ou quase assim no que diz respeito a nossas almas e suas moradas, sendo a alma imortal como se nos revelou, é proposição que me parece digna de fé e muito própria para recompensar-nos do risco em que incorremos por aceitá-la como tal. É um belo risco, eis o que precisamos dizer a nós mesmos à guisa da fórmula de encantamento. Essa é a razão de me ter alongado neste mito. Confiado nele, é que pode tranquilizar-se com relação à sua alma o homem que passou a vida sem dar o menor apreço aos prazeres do corpo e aos cuidados especiais que este requer, por considerá-los estranhos a si mesmo e capazes de produzir, justamente, o efeito oposto. Todo entregue aos deleites da instrução, com os quais adornava a alma, não como se o fizesse com algo estranho a ela, porém como joias da mais feliz indicação, temperança, justiça, coragem, nobreza e verdade, espera o momento de partir para o Hades quando o destino convocar. Vós também, Símias e Sebete, acrescentou, e todos os outros, tereis de fazer mais tarde essa viagem, cada um no seu tempo. A mim, porém, para falar como herói trágico, agora mesmo chama-me o destino. Mas está quase na hora de tomar o banho. Acho melhor fazer isso antes de beber o veneno, para não dar às mulheres o trabalho de lavar o cadáver. Depois de dizer essas palavras, falou Critão. Está bem, Sócrates. Porém que determinações me deixas ou a estes aqui, a respeito de teus filhos, ou que mais poderemos fazer por amor de ti, que nos será grato executar? O que sempre vos digo, Critão, foi a sua resposta. Nada tenho a acrescentar. Se cuidardes de vós mesmos, tudo o que fizerdes será tanto por amor de mim e dos meus como de todos, ainda mesmo que nada me tivesseis prometido neste momento. Porém, no caso de vos descuidardes de vós mesmos e de não orientardes a vida como que no rastro do que vos disse agora e no passado, por mais numerosos e solenes que fossem vossos juramentos neste instante, não avançareis um único passo. Quanto a isso, respondeu, esforçar-nos-emos para viver dessa maneira. Mas, como devemos sepultar-te? Como quiserdes, disse, basta que segureis de verdade e que eu não vos escape.
Depois, sorriu de mansinho e disse, olhando para o nosso lado, não consigo, senhores, convencer Critão de que eu sou Sócrates que neste momento conversa com ele e comenta seus argumentos. Toma-me por quem ele irá ver morto dentro de pouco. Por isso pergunta como deverá sepultar-me. Quanto ao que vos tenho dito tantas vezes, que depois de beber o veneno não ficarei convosco, mas irei compartilhar da dita dos bem-aventurados, ele acha que eu só falo assim para tranquilizar-vos e a mim também. Servi-me, pois, de fiador junto de Critão, porém que seja essa fiança o oposto da que ele prestou perante os juízes. Empenhou, então, a palavra em como eu ficaria. Por vossa vez, afirmai-lhe, que não ficarei depois de morto, porém sairei daqui e partirei, para que ele se mostre mais paciente e não se aflija tanto por minha causa, quando vir queimarem ou enterrarem meu corpo, no pressuposto de que eu esteja sofrendo enormemente, nem diga nos meus funerais que expõe Sócrates, ou o carrega, ou o sepulta. Fica sabendo, continuou, meu admirável Critão, que a imprecisão da linguagem, além de ser um defeito em si mesma, produz mal às almas. Importa criares coragem e dizer que é meu corpo que vais enterrar, depois sepulta-o como te aprouver e como te parecer mais de acordo com as leis. Tendo acabado de falar, levantou-se e foi para outro compartimento, a fim de banhar-se. Critão o acompanhou, a nós mandou que esperássemos. Ali ficamos, então, a conversar e comentar tudo o que ele dissera e a discorrer sobre o nosso grande infortúnio. Sentíamos, em verdade, como quem houvesse perdido o pai e tivesse de ficar órfão para o resto da vida. Depois de tomar banho, trouxeram-lhe os filhos. 2 ainda eram pequenos, o outro, mais crescido. Chegaram também as mulheres de casa, com as quais ele conversou na frente de Critão, e depois de lhes haver feito certas recomendações, pediu que retirassem dali as mulheres e os meninos e veio para o nosso lado. O sol já estava quase a desaparecer, pois Sócrates havia ficado lá dentro bastante tempo. Ao vir do banho, sentou-se, porém não conversou muito. Achegou-se o comissário dos 11, que lhe disse, Sócrates, falou, de ti não terei de queixar-me como dos outros, que se zangam comigo e rompem em palavras e pragas, quando os convido a tomar o veneno por determinação superior. No teu caso, pelo contrário, durante todo este tempo e em várias outras oportunidades, pude reconhecer em ti o homem mais nobre, mais delicado e melhor de quantos para aqui tem vindo. Hoje, especialmente, tenho certeza de que não te zangarás comigo, pois sabes muito bem que é dos outros a culpa. E agora, já que ficaste ciente do que vim anunciar-te, adeus, suporta o inevitável da melhor maneira possível. E desatando a chorar, deu as costas e retirou-se. Sócrates olhou para ele e disse, adeus, também para ti, faremos isso mesmo. Depois, voltando-se para o nosso lado, que homem delicado! Durante todo este tempo, vinha sempre ver-me e várias vezes conversou comigo. Excelente criatura! Agora mesmo, quanta generosidade revela com esse choro por minha causa! Porém vamos, Critão, obedeçamos-lhe, tragam logo o veneno, se estiver pronto, se não, cuide de prepará-lo o encarregado disso. Critão observou, o que eu acho, Sócrates, lhe disse, é que o sol ainda está por cima das montanhas, não baixou de todo. Sei também que muitos tomaram o veneno bem depois da intimação e de comerem e beberem à farta. Sim, alguns depois de relações amorosas com que lhe apetecesse. Não te apresses, temos tempo. E Sócrates, é natural, Critão, assim falou, que esses tais procedessem conforme disseste, por imaginarem que disse-lhes adviria alguma vantagem. Mas é também natural não proceder eu dessa maneira, pois não vejo que posso vir a lucrar em beber o veneno um pouco mais tarde, se não for tornar-me ridículo a meus próprios olhos, por agarrar-me dessa maneira à vida e tentar economizar o que já não existe. Vamos, continuou, obedece-me e só faças o que eu digo. Ouvindo-o, Critão fez sinal ao menino que se encontrava mais perto. Este saiu e voltou pouco depois em companhia do encarregado de lhe dar o veneno, que já o trazia espremido na taça. Ao ver o homem, Sócrates perguntou-lhe, e agora, meu caro, já que entendes destas coisas, que precisarei fazer? Nada mais, respondeu, do que andar depois de beber, até sentires peso nas pernas, e em seguida deitar-te. Assim o veneno atuará. Depois dessas palavras, estendeu a Sócrates a taça, que a tomou das mãos dele com toda a tranquilidade, sem o menor tremor nem alteração da cor ou das feições. Mirando por baixo o homem, com aquele seu olhar de touro, perguntou-lhe, que me dizes?
E se eu fizesse uma libação com um pouquinho disto aqui? É permitido ou não? Só preparamos, Sócrates, respondeu, a quantidade que nos parece suficiente. Compreendo, retrucou. Mas pelo menos é permitido, e até um dever, pedir aos deuses que façam feliz a passagem deste mundo para o outro. É o que peço. Provera que me atendam. Depois de assim falar, levou a taça aos lábios e com toda a naturalidade, sem vacilar nada, bebeu até a última gota. Até esse momento, quase todos tínhamos conseguido reter as lágrimas. Porém, quando vimos beber e que havia bebido tudo, ninguém mais aguentou. Eu também não me contive, chorei a lágrima viva. Cobrindo a cabeça, lastimei o meu infortúnio. Sim, não era por desgraça que eu chorava, mas a minha própria sorte, por ver de que espécie de amigo me veria privado. Critão levantou-se antes de mim, por não poder reter as lágrimas. Apolodoro, que desde o começo não havia parado de chorar, pôs-se a urrar, comovendo seu pranto lamentações até o íntimo todos os presentes, com exceção do próprio Sócrates. Que é isso, gente incompreensível? Perguntou. Mandei sair as mulheres, para evitar esses exageros. Sempre soube que só se deve morrer com palavras de bom agouro. Acalmai-vos. Sede homens. Ouvindo falar dessa maneira, sentimos-nos envergonhados e paramos de chorar. E ele, sem deixar de andar, ao sentir as pernas pesadas, deitou-se de costas, como recomendara o homem do veneno. Este, a intervalos, apalpava-lhe os pés e as pernas. Depois, apertando com mais força os pés, perguntou se sentia alguma coisa. Respondeu que não. Em seguida, sem deixar de comprimir-lhe a perna, do artelho para cima, mostrou-nos que começava a ficar frio e a enrijecer. Apalpando mais uma vez, declarou-nos que quando aquilo chegasse ao coração, ele partiria. Já se lhe tinha esfriado quase todo o baixo ventre, quando, descobrindo o rosto, pois o havia tapado antes, disse, e foram suas últimas palavras. Critão, exclamou, devemos um galo a Asclépio. Não te esqueças de saldar essa dívida. Assim farei, respondeu Critão. Vê se queres dizer mais alguma coisa. A essa pergunta, já não respondeu. Decorrido mais algum tempo, deu um estremeção. O homem o descobriu. Tinha o olhar parado. Percebendo isso, Critão fechou-lhe os olhos e a boca. Tal foi o fim do nosso amigo, Equécrates, do homem, podemos afirmá-lo, que entre todos os que nos foi dado conhecer, era o melhor e também o mais sábio e mais justo. Esperamos que tenha curtido cada minutinho. Inscreva-se para não perder nenhuma novidade.